Bem-vindo de volta. No trabalho, o Greg não tá nem aí pra nada e só fica desenhando em vez de trabalhar. Ele vive com a cabeça longe, imaginando um lugar bonito e uma mulher linda, e tudo parece tão real pra ele. Aí o celular toca. É a filha dele, Emily. Ela pergunta como ele tá lidando com a dor no ombro. Ele diz que tá tomando o remédio direitinho. Ela convida ele para um jantar para comemorar a formatura dela. Mas o Greg não se dá bem com a ex-mulher e tem medo de estragar tudo, então propõe levar ela e o irmão para sair no dia seguinte. Depois disso, ele liga para a farmácia para pedir mais remédio, mas ouve que já usou todas as doses da receita. Toma o último comprimido que tem e vai para uma reunião com o chefe. Nem percebe que a carteira dele tá dando umas bugadas na mesa. Lá na reunião, o chefe, Bjorn, dá uma bronca porque ele só fica desenhando e manda ele embora. O Greg fica sem reação na hora, meio em choque. Mas quando o chefe encosta no ombro dele, ele surta, empurra o cara, e o Bjorn bate com a cabeça na mesa e morre na hora. Greg entra em pânico, tenta pensar em alguma saída. O banheiro tá ocupado e a saída de emergência vai disparar o alarme. Aí ele tem a ideia de pendurar o corpo na janela com as mangas da camisa e cobrir com a cortina. Quando a secretária entra, ele diz que o Bjorn nem apareceu e vai embora. Num bar, ele pede uma bebida bem forte e percebe que uma mulher, Isabel, tá encarando ele. Do nada, ela faz um gesto estranho com a mão e fala que ele é real, porque os poderes dela não funcionam nele. O Greg fica confuso, e ela mostra que consegue derrubar coisas só mexendo a mão, tipo mágica. Depois fala que ele precisa de um álibi e aponta para a janela do escritório, onde dá para ver o corpo do Bjorn. Diz que vai ajudar o Greg porque se sente culpada. Afinal, foi ela que criou aquele mundo. Mas primeiro, precisa que ele pegue de volta um colar que tá com o ex dela. Como o ex é de verdade, ela não consegue usar os poderes nele. Greg não entende nada. Isabel explica que as pessoas da rua e até o barman não são reais. E mesmo sem ele dizer o nome dele, ela já sabe. Diz que leu na mente dele. Greg vai até o banheiro, acha o ex dela desmaiado no chão, pega o colar e entrega para Isabel. Ela diz que o colar tem uns cristais amarelos que permitem manipular o mundo falso. Quando ouve que o cara estava desmaiado, manda o Greg voltar para pegar a carteira também. Com o dinheiro, eles compram bebida e colocam os cristais dentro. Depois de beberem, Isabel diz que agora o Greg está liberto. Com esse novo poder, eles jogam o corpo do Bjorn pela janela, fingindo que ele tirou a própria vida. O Greg corre para se misturar na multidão apavorada, mas Isabel puxa ele antes que chamem atenção. Ela diz que ele precisa sumir um tempo e leva ele numa loja de eletrônicos, obriga ele a vender o celular. Greg olha a foto da família pela última vez antes de entregar o aparelho. A TV já tá falando da morte do Bjorn. Depois, Isabel leva o Greg pro acampamento onde mora com um grupo de moradores de rua. Mas ela diz que não é sem teto, só quer viver fora do sistema. Como ela tem energia e água, e o Greg tá sem rumo, ele aceita ficar escondido lá por um tempo. À noite, eles assistem o noticiário e veem que o caso do Bjorn foi oficialmente encerrado. A polícia classificou a morte do Bjorn como autoextermínio, ou seja, Greg tá livre. Mesmo assim, ele ainda se sente culpado, mas a Isabel lembra ele que o Bjorn nem era real. Como ele ainda tá cheio de dúvidas, ela resolve ensinar como usar os poderes dele. Ela começa colocando um isqueiro na mão dele e ajuda ele a acender umas velas de longe, só com a mente. Greg consegue de primeira. Aí ela apaga as velas com um aceno e pega o isqueiro de volta. Depois disso, Greg tenta só com a mão mesmo e consegue acender de novo. Na hora do jantar, Greg mostra para Isabel uns desenhos de uma casa chique e uma mulher linda. Ela aponta e diz que é ela mesma, o que quer dizer que ele estava desenhando a vida real deles, fora desse mundo. E mais, ela diz que ele é o cara dela. Os dois acabam se beijando. Na manhã seguinte, a Emily vai falar com o irmão, Arthur. Ela quer ajuda para encontrar o pai e convencer ele a ir na formatura. Mas o Arthur não quer saber. Diz que não confia mais no Greg. Lembra que o pai vive arrumando alguma dor ou machucado para escapar das coisas e ainda insinua que ele é viciado em remédio. Emily se irrita e vai embora. Enquanto isso, Isabel e Greg vão andar de patins e se divertem derrubando todo mundo com os poderes, até os velhinhos. Greg fica meio com pena no começo, mas Isabel ensina que nada disso importa, porque esse mundo é falso. Quando todo mundo tá no chão, eles se beijam no meio da pista. No banheiro, eles tomam mais cristais amarelos e acabam se pegando dentro de um dos boxes. Na saída, ainda roubam umas roupas do cabideiro. Lá fora,
Eles veem que a polícia está prendendo 2 pessoas com as roupas roubadas. De repente, eles mesmos aparecem dentro da viatura, e quem está preso na real são 2 mendigos. Na delegacia, tiram foto deles, mas os 2 se recusam a dar os nomes. Logo depois, são soltos e ainda tão animados para continuar a curtição. Enquanto isso, Emily está indo em vários abrigos da cidade procurando o pai. Mais tarde, Isabel pede pro Greg esperar ela num restaurante. Ela vai até a esquina, onde rouba um cliente de uma das garotas de programa. Greg quer pedir alguma coisa no restaurante enquanto espera, mas não tem dinheiro. Isabel vai embora no carro com o cliente. Em uma das mesas, Arthur tá com os amigos e vê o pai naquela situação triste, mas decide não falar com ele. Greg fica lá fora esperando, até que um funcionário tem pena e dá comida vencida para ele. Isabel volta e os 2 comem juntos. À noite, ela vai visitar o Kendo para recarregar o colar com mais cristais amarelos. Greg fica esperando do lado de fora e aparece um traficante oferecendo coisa ilegal. Greg recusa, e o cara responde mostrando o traseiro como provocação. Na mesma hora, Emily está procurando na vizinhança, porque o Arthur contou o que viu. Ela acaba encontrando Greg esperando a Isabel e tenta levar ele embora, preocupada com o estado dele. Greg pede para ela esperar mais um pouco e promete que vai na formatura. Só que aí ela conta que a formatura foi há 2 semanas. Greg claramente perdeu a noção do tempo, mas mesmo assim se recusa a ir com ela. Cansada, Emily entrega um papel com o número dela e implora para ele ligar se precisar de ajuda. Quando ela vai embora, Greg olha o papel e vê que é uma foto da formatura. Aí Isabel volta com mais cristais e diz para ele esquecer a Emily, porque ela não é real. Eles seguem andando, mas um outro traficante começa a seguir eles numa van, ameaçando atirar porque eles estão invadindo o território dele. Greg usa cristais demais, ativa os poderes e amassa a van inteira, mas logo em seguida vomita. No dia seguinte, Greg acorda na barraca da Isabel. Como ela não tá por lá, ele junta as coisas e vai embora. Na saída, um morador de rua joga uma lata de cerveja no Greg, e ele já começa a beber logo de manhã. Aí ele acha um telefone público e tenta ligar para Emily, mas só cai na caixa postal. Quando volta pro acampamento, a Isabel surta porque ele saiu sem avisar e diz que tinha deixado um bilhete. Ela também fala que roubaram todos os cristais. Quando vê a foto da Emily no bolso do Greg, começa a chorar, achando que ele está escolhendo uma pessoa falsa em vez dela. Greg jura que nem viu a filha, mas os 2 acabam discutindo. Isabel se descontrola de novo e fala que o Greg está sendo enganado por uma simulação. Diz que está sentindo como se estivesse perdendo ele. Quando Greg sugere que talvez seja melhor cada um seguir seu caminho, Isabel dá um tapa na cara dele e insiste que eles são almas gêmeas. Greg se irrita e diz que até agora ela não provou nada do que fala. Aí, desesperada para ele não ir embora, Isabel abre um cofre e mostra uns cristais azuis que pegou com o Kendo. Teoricamente, esses cristais azuis tiram a pessoa da simulação, mas ninguém sabe se funciona mesmo. Eles precisam tomar 10 cada um, mas Isabel tem menos que isso. Mesmo assim, ela acha que vale tentar. Greg usa um aparelho especial para consumir os cristais azuis e, de repente, acorda num lugar totalmente diferente. Ele tá com roupa chique e ligado a uma máquina gigante cheia de cérebros. Outras pessoas também estão ligadas, inclusive a Isabel, que acorda parecendo super saudável. Um técnico, meio preocupado, aparece chamando eles de doutores. Isabel tranquiliza ele, dizendo que saíram da simulação de propósito. O técnico ajuda Greg a se desconectar da máquina e dá um Gatorade para ele se hidratar. Vendo que Greg está perdido, Isabel explica: dentro da simulação, só quem estava conectado na máquina era real. Todo o resto era FGP, ou seja, pessoa gerada falsa. O técnico confirma que conseguiu salvar as reencarnações deles na nuvem. Quando Greg olha no computador, vê que a Emily está listada como uma FGP, ou seja, não é real. Isabel leva Greg para fora do centro de pesquisa e ele descobre que estão num mundo superfuturista, cheio de tecnologia. Tem até gente que manda holograma no lugar do corpo real. Um cientista meio desconfiado aparece e dá a entender que não confia muito nos experimentos da Isabel, mas ela garante que está tudo certo. Os 2 vão dar uma volta e Greg fica encantado com a beleza desse novo mundo. Ele pergunta por que não lembra de nada daquilo. Isabel explica que é normal perder a memória depois de tanto tempo conectado à máquina, mas diz que logo ele vai lembrar de tudo. Ela mostra uma casa e diz que é onde eles moram. Greg reconhece. É o mesmo lugar que ele vivia desenhando. O dia deles é incrível nesse novo mundo, mas,
Do outro lado, Emily segue procurando o pai desesperadamente, sem sucesso. Mais tarde, Isabel começa a ficar preocupada porque a memória do Greg ainda não voltou. Ela acha que é culpa dela, por ter forçado ele a sair da simulação com a dose errada. Greg, por outro lado, diz que não liga, porque tá amando viver tudo aquilo como se fosse a primeira vez. Ele pergunta se o mundo sempre foi assim, tão maravilhoso. Isabel conta que, na real, antes era pior que a simulação. Tinha tanta poluição que matava gente nas ruas, e a pobreza estava no fundo do poço. Aí 3 coisas mudaram tudo: biotecnologia sintética, automação e mineração de asteroides. Depois, Isabel mostra uma máquina chamada visualizador de pensamentos, dizendo que foi o próprio Greg que inventou. A máquina mostra na tela qualquer coisa que a pessoa pensar ou falar. Usando isso, ela começa a mostrar para ele a história desse novo mundo. A biotecnologia ajudou a resolver todos os problemas ambientais, e o dono da empresa de mineração de asteroides ficou tão rico que começou a doar uma fortuna. Cada pessoa nesse mundo recebe um salário base de 500 mil por ano, enquanto os robôs fazem todas as tarefas. Com isso, o pessoal começou a ter tempo para correr atrás das paixões e hobbies. Mas, depois de um tempo, todo mundo se acostumou com a vida fácil e tudo ficou meio sem graça. Foi por isso que a Isabel criou a Brainbox. Ela acredita que, fazendo as pessoas passarem por momentos ruins, elas aprendem a valorizar o que é bom. Greg acha que isso realmente funciona, porque está vivendo uma experiência incrível nesse novo mundo. Isabel lembra que eles precisam voltar para o laboratório, mas ele pede só mais um dia para curtir. No dia seguinte, os dois vão velejar e depois vão para uma festa onde batem altos papos filosóficos com outros cientistas. À noite, um médico espera o Greg ficar sozinho para contar que estão rolando os boatos sobre problemas na pesquisa da Isabel. Greg diz que tá tudo bem, mas o cara pede para ele ficar de olho, porque isso pode prejudicar a reputação dela. Quando o cara vai embora, Isabel chega perguntando o que eles conversaram. Greg tenta disfarçar, mas ela explode, dizendo que ele tá tratando ela como uma idiota. Ela desabafa, dizendo que ninguém leva ela a sério e que todo mundo só ri dela pelas costas. Greg tenta acalmar ela, jura que acredita nela, e aí os dois vão embora da festa, sem saber que um holograma da Emily tá observando eles. O técnico avisa para Emily não chegar perto do Greg, porque ele anda imprevisível. Naquela noite, Greg sonha com a simulação. Na manhã seguinte, Isabel diz que quer provar que o experimento dela funciona, mas para isso precisa de mais dados. Então, eles precisam voltar para dentro da caixa. Greg não quer, acha que ela já tem informação suficiente para publicar. Ela só aceita desistir depois que ele promete participar de uma entrevista na apresentação do projeto. À noite, num teatro lotado, Isabel apresenta a experiência com o nome de Bliss, ou plenitude. Ela explica que a verdadeira felicidade só pode ser sentida de verdade quando a gente conhece o oposto dela: a dor, o vazio. Greg é chamado ao palco, e ela faz algumas perguntas. Ele conta para todo mundo como tá se sentindo bem. Mas aí, Isabel mostra um vídeo dele antes de entrar na simulação, amargo, frustrado e perdido. Ela pergunta se hoje ele sente falta de alguém. Greg hesita quando vê um holograma da Emily na plateia, mas acaba dizendo não. Isabel conclui dizendo que aquele homem que antes vivia frustrado, agora tá cheio de encantamento pela vida. Na festa depois da apresentação, os cientistas vão até Isabel elogiando a pesquisa. Greg, por outro lado, continua vendo o holograma da Emily andando por aí. Ele resolve seguir e nota que, por onde ela passa, aparecem as ruas feias e decadentes da simulação. Ele pergunta se ela tá mesmo ali, e ela diz que sim. Aí ela lembra ele do nome dele, dos filhos, e diz que ele não tá pensando direito. Emily diz que foi até as tendas onde vivia e trouxe de volta o colar com os cristais amarelos. Ela conta uma história da infância dela, e o Greg fica feliz ao perceber que lembra disso. A filha então pede para ele escolher entre os dois mundos. Enquanto isso, alguns caras começam a discutir tentando chegar até Isabel e ficam agressivos, derrubando um homem numa mesa de vidro. Logo depois, um monte de manifestantes invade o prédio, causando maior caos. O barulho distrai o Greg e a Emily desaparece. Vendo Isabel presa no meio da multidão sem conseguir sair, Greg decide usar o cristal amarelo e empurra as pessoas com os poderes dele. Aí os dois fogem do prédio correndo, mas descobrem que lá fora a coisa tá ainda pior. Mais caos, gente brigando, e as projeções holográficas mostram a pobreza da simulação. Como a simulação ainda estava na cabeça deles,
Isabel conclui que foi por terem tomado menos cristais azuis do que o necessário. Eles vieram para o mundo real, mas com a simulação ainda bagunçando tudo na mente. A única solução seria tomar a dose certa dos cristais azuis, só que eles não existem no mundo real. Então a única saída é se conectar na máquina de novo. O casal corre para o laboratório, que já está com a energia falhando, e o técnico avisa que pode ser perigoso. Isabel ignora e conecta ela e o Greg na máquina mesmo assim. Logo os dois acordam no acampamento, no meio de uma chuva pesada. Eles vão até o bar procurar o Kendo, mas o barman tenta expulsar eles. Isabel usa os poderes e mata o cara ali mesmo. Depois vai até uma mesa, agarra um sujeito pelo cabelo e exige saber onde o Kendo tá. Outro cara puxa uma faca, e o Greg tenta acalmar a situação. Enquanto Isabel continua interrogando o grupo, Greg vê o Bjorn do lado de fora e fica chocado. Ele corre até ele e exige saber o que aconteceu de verdade. O Bjorn só dá umas moedas e chama a segurança. Isabel precisa puxar o Greg dali e lembra que o Bjorn não é real, ele só foi reiniciado. Depois, Isabel compra spray de pimenta com umas garotas de programa e consegue um cliente. Quando entra no carro, ela joga spray na cara do cara, e o Greg aproveita para puxar ele para fora. O homem tenta se defender, mas o Greg derruba ele com um soco. Eles roubam a carteira do cara, saem com o carro e acham uma arma no porta-luvas. Pouco depois, chegam na casa do Kendo. Isabel aponta a arma e ameaça atirar se ele não entregar os cristais azuis. O Kendo até tenta cooperar e põe a mão no bolso, mas a Isabel atira antes, achando que ele ia sacar uma arma. Na verdade, ele estava pegando os cristais. Mesmo assim, Isabel não se sente culpada, porque acha que, mesmo ele sendo real, isso não vai matar ele de verdade no mundo real. Greg entra em pânico, sentindo que a Isabel está inventando as regras na hora. De repente, a polícia invade o lugar, e os dois sobem correndo pro telhado. Conseguem escapar descendo pela escada de incêndio e voltam pro carro roubado. Enquanto isso, a Emily vai procurar o Arthur pedindo ajuda, porque a polícia ligou com novidades. O casal chega no acampamento e prepara o aparelho, só que os cristais azuis ainda não são suficientes. A polícia aparece na ponte, e Isabel chega à conclusão: um deles tem que voltar e o outro vai ficar preso ali para sempre. Greg diz que não vai ficar, então ela entrega o aparelho para ele. Mas ele não tem coragem de deixar ela para trás. Aí ele propõe um plano. Isabel mata ele, assim ele acorda no mundo real, e depois ela usa o aparelho para ir também. Isabel se recusa e admite que nem sabe se o Kendo tá vivo, porque foi a primeira vez que alguém morreu de verdade. Com a polícia cercando tudo, Emily e Arthur chegam. Mas Arthur não vai junto. Diz que só veio apoiar a irmã, não o pai. Isabel tem um colapso. Se culpa por ter criado aquele mundo. Greg tenta consolar ela, dizendo que o mundo é bonito e que ele não vai embora. Emily corre até a ponte e chama o pai, mas os policiais arrastam ela dali. Isabel olha para a foto da formatura da Emily e diz que ela é linda. Aí beija o Greg e sai correndo para distrair os policiais, enquanto usa o aparelho para tomar os cristais. Como os policiais vão atrás dela, Greg consegue fugir do acampamento sem ser visto. Ele chora enquanto atravessa o centro da cidade, finalmente aceitando tudo o que aconteceu. Pouco depois, Greg aparece sentado num grupo de apoio, admitindo que tem um vício. No fim das contas, toda aquela história da simulação foi uma alucinação causada pelas drogas ilegais que ele e a Isabel usaram. Eles não eram nada mais que dois moradores de rua violentos e fora de si. Com o tempo, Greg consegue ficar limpo e finalmente está pronto para reencontrar a Isabel. Obrigado por assistir.